Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu resolvi trazer um tema que vocês já viram na descrição, que é uma pessoa tímida, ela pode ser psicóloga ou psicólogo? Então eu resolvi trazer aqui, destrinchar um pouquinho esse tema com vocês. Antes de mais nada, eu já quero falar que a timidez que eu estou falando é aquela timidez que ela é um pouco... Todo mundo tem os momentos tímidos, né? Quando tem que fazer uma grande apresentação, TCC, né? Se apresentar para muitas pessoas, ou se você tá num local onde você não conhece ninguém, você acaba ficando, né? Um pouco introspectivo, um pouco retraído, pelo menos no começo. Então, isso é uma coisa normal, que a maioria das pessoas é assim. Mas o que eu digo é aquela timidez que chega a atrapalhar, né? Que a pessoa, ela tem um nível de timidez que às vezes até questões do dia a dia mesmo, uma conversa, né? Um pouco mais informal, às vezes ela fica, né? Ela tem problema com isso. Então, pensando nisso que eu fiz esse vídeo, tá? Então, assim, para uma pessoa tímida, a faculdade, ela vai ter alguns momentos que vão ser bem desafiadoras para ela. Começando de coisas mais simples, como, por exemplo, tem muitos professores que no começo do curso, ou quando pega aquela turma pela primeira vez... Inclusive, eu tive agora, no quarto semestre, o professor pediu isso, que é apresentação individual. Então, assim, o professor, ele se apresenta, ele fala um pouquinho dele e ele quer que cada pessoa fale um pouquinho, se apresente, né? Coisas básicas, assim, nome, se é casado, com quem mora, se tem filhos, se tem animal de estimação, enfim, por que escolheu o curso, coisas assim, básicas. Pra mim é tranquilo, pra maioria das pessoas eu vejo que é tranquilo, mas pra uma pessoa que é muito tímida, isso já começa a ser um problema, né? Ela já fica nervosa, ela não gosta desse tipo de apresentação, né? E assim, todo mundo fica um pouco receoso com isso, né? Ninguém gosta muito de se apresentar, mas daí, né, a isso ser um sofrimento maior, geralmente tem pessoas tímidas que sofrem um pouco com isso, tá? Durante a faculdade também tem trabalhos, né? Trabalhos que os professores pedem que seja apresentado um seminário, ou eles passam algum tema que a gente precisa estudar e fazer uma discussão em sala de aula entre a gente, né, e o professor. Então, não tem jeito, né? Dificilmente, eu acredito, que você vai passar por toda a graduação sem ter que apresentar nenhum trabalho. Mesmo porque, no final do curso, tem o quê? O TCC, né? O TCC você tem que fazer uma apresentação lá, expondo o seu trabalho, né? Fazendo a exposição do seu trabalho, né? Falando sobre ele. E geralmente tem a banca, a avaliadora, né? Então até pessoas que não são tímidas nesse momento têm dificuldade, imagina quem tem problema com a timidez, né? Então realmente é bem complicado. Fora que no final da faculdade, além do TCC, existe o quê? No caso da psicologia, o estágio obrigatório. O estágio obrigatório, em algum momento, não tem como, você vai ter que atender um paciente. Claro, né, a faculdade, ela tem uma clínica escola ou tem parcerias com clínicas escola. Geralmente a população, o pessoal que busca o atendimento, eles sabem que a gente é estagiário, que a gente é estudante, mas mesmo assim, né, por mais que seja você e o paciente, né, você e a pessoa, para uma pessoa já causa um nervosismo. Eu não passei por isso ainda, mas eu sei que primeiro atendimento, principalmente, causa aquele nervosismo, o que eu vou falar, o que vai acontecer, o que a pessoa, enfim, né? Não tem como. A gente acaba ficando muito nervosa e acaba dando aquela, né? É complicado, né? Dá uma timidez em todo mundo, né? Outra situação que é comum a todo mundo, mas que para uma pessoa que tem essa questão da timidez mais aflorada é um pouco mais difícil, né? Então, assim, não tem jeito. Nesse caso, quando a timidez ela causa um sofrimento para a pessoa, em que coisas simples ela deixa de falar, ela não deixa de apresentar trabalho na faculdade, ela se esquiva, né? No caso, já que eu vou ter que me apresentar, vou ter que fazer trabalho, nem vou começar a faculdade. Então, assim, ela tá se esquivando, né? Para não ter que passar por aquilo, por uma situação que vai trazer um desconforto para ela. Nesse caso, gente, não tem jeito. A pessoa, ela precisa procurar uma terapia. A terapia a gente sabe que é recomendável para todo mundo deveria fazer terapia, sou suspeita para falar, claro, né? No curso de psicologia, principalmente, os estudantes, depois de formado, para mim a terapia, ela é algo que a gente deve fazer a vida toda, né? Mesmo que tenha lá os intervalos que você para um tempo, depois volta, mas precisa fazer. E
assim, a gente sabe, né? Até durante a graduação tem muita gente que não faz, que acha que não é importante, né? Isso enfim, é uma questão pessoal de cada um, né? Não vamos entrar nesse tema porque não é isso que eu vim falar aqui no vídeo. Mas assim, principalmente no caso de uma pessoa que ela tem esse problema com a timidez, a terapia, ela vai ajudar muito. Não ela superar a timidez, a deixar de ser tímida totalmente, pode até acontecer, né, ao longo do tempo. Mas a terapia, ela vai te ajudar a lidar com isso melhor. A que essa questão da timidez não seja um sofrimento tão grande, porque não precisa ser. Então, a terapia, ela é fundamental, ela é o que vai te ajudar, de fato, a fazer a faculdade e depois ser um psicólogo, né? Poder atuar como psicólogo. Quando você entra na faculdade, já começa a maior dificuldade. Eu trago isso por quê? Porque eu não sou psicóloga formada, vocês sabem. Então, a minha vivência hoje é como estudante de psicologia. E é pelo que eu vejo, né, no dia a dia. E, assim, pelo que eu já estou estudando, pelo que eu converso com professores, com alguns colegas meus, eu vejo que, assim, é fundamental. Para casos de timidez, você precisa fazer terapia. A terapia, ela vai te ajudando aos poucos, não é milagre, claro, né? É algo que é trabalhado, você com o terapeuta, com o tempo vai melhorando isso, sim, você estando aberto. A psicologia, ela é cientificamente comprovada, então, assim, você vai melhorar, sim, muito, muito da timidez. Então, você consegue, fazendo terapia, tratando essa questão, você vai conseguir fazer a faculdade tranquilamente, vai conseguir se formar e, sim, você vai ser um psicólogo e vai poder atender mesmo sendo tímido, né? Pode ser que você não trate, que você não consiga resolver a questão da timidez, ainda fique, né, algum resquício, alguma coisa, você não supere isso, não vira uma pessoa totalmente desinibida, pode até ser que não chegue a esse ponto. Mas, claro, para a questão profissionalmente falando, com a terapia você consegue sim ser um psicólogo depois e atuar na profissão, tá bom? Então é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Eu espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida, só um vídeo rapidinho, destrinchando algumas coisas que eu vejo aí de alguns colegas, e eu achei interessante para você que tá pensando em fazer a faculdade ou já começou e viu algumas coisas aí que talvez te dê um pouquinho de medo. Sim, você tem jeito, tem um tratamento aí para fazer, tem uma alternativa, e sim, dá para uma pessoa tímida ser psicóloga sem problema nenhum, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo já, clique em gostei, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.